graça e a paz do Senhor Jesus seja a todos, irmãos. Alisson. Pode dar uma reguladinha nesse som aí, parece que está com eco. Ou eu estou sem retorno, está um pouco confuso aqui para mim ouvir. Está dando eco. Tem muito agudo, não sei, ou médio. Glória a Deus. Aleluia. Está melhorando, hein? Está ficando bom. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, com a voz agora mais de locutor, né? Que bom que você está aqui essa noite e graças a Deus que nós podemos reunir novamente para cultuar a Deus, que nós, embora nós passamos aí um período não muito longo, né? Tivemos um culto só, que não tivemos culto no domingo, só em um domingo. Graças a Deus que as nossas autoridades locais, né, o prefeito nos permitiu ter o culto e poder fazer o culto, né? E com algumas restrições, cadeiras afastadas e bastante álcool em gel, todos de máscara. Eu não estou, mas eu estou distante dos demais irmãos, né? Mas viemos aqui para adorar a Deus e para ouvir da palavra de Deus e viver essa boa comunhão. Nós não podemos ficar distantes, né? Nós não podemos ficar distantes. Ainda aí mesmo assentado, eu quero orar com você nessa noite, um período de oração. Gostaria que você clamasse aí no seu lugar, mesmo sentados, que você orasse pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, pelos empresários que nos dão trabalho, né, que nos oferecem o nosso trabalho rotineiro, para que nós possamos abençoar aqueles que têm nos abençoado, os nossos parlamentares, as autoridades e os nossos patrões, os empresários, de modo geral, que têm passado também por dificuldade, e abençoar as famílias, também a tua casa. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos a Deus. Reunimos aqui, Senhor, para declarar a tua soberania sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Ó Senhor, El Shaddai, Deus Criador do céu e da terra, nós te exaltamos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és santo, poderoso sobre nossas vidas, sobre o governo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre essa igreja, Senhor, todos que estão aqui reunidos, ó Deus, que o Senhor estenda a tua misericórdia sobre este lugar, sobre a nossa igreja, sobre as famílias dessa igreja, Senhor, a Igreja Batista Laranjeiras. Senhor, abençoe o bairro Laranjeiras, a cidade de Betim, abençoe o prefeito que cedeu, ó Pai, cedeu para abençoar o reino de Deus. Pai, abençoe a vida do nosso prefeito, dos vereadores, aqueles que justamente numa hora de grande aflição, Senhor, cedeu, porque o Senhor intercedeu por nós, ó Pai. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso Brasil. Senhor, abençoe o nosso presidente, derrama a tua graça, Senhor, a capacidade de governar, ó Deus, os parlamentares. Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai, bendita seja a nação cuja o Deus é o Senhor, e o Senhor é o Deus do Brasil, não há outro Deus sobre a nossa nação. Nós proclamamos nessa hora a tua bênção sobre o Brasil,
Cubra, Senhor, a nossa nação com a tua bênção e a tua graça. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente importantes na rotina e na vida do cristão, na vida daquele que se diz: eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão. Tem dois pontos que eu separei nessa noite que é extremamente importante ser observado. E os dois pontos, um ponto é a adoração. Se nós chegamos a um Deus, nós chegamos a um Deus em adoração. E o outro ponto é a oração. A oração e a adoração. Amém? Nós vamos ler no livro de Marcos, ou melhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Você que está com sua Bíblia, com seu iPad, né? Seu celular. Livro de Marcos, ou melhor, Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Eu passei o post para você aí, não chegou, né? Tá bom. Abre ali para nós. Quem trouxe aí, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, é um versículo só. Evangelho de Marcos, capítulo 24, capítulo 11, o verso 24. Diz assim: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendo fé que já recebeste, assim sucederá. Vou ler novamente na outra tradução. Por isso vos digo que todas as coisas que me pedirdes, orando, crerdes, recebereis e as tereis. Aqui é um desafio da fé. Isso é o próprio Jesus falando para os discípulos. E o texto anterior a esse diz assim: se você tiver fé, você vai orar e pedir e dar uma ordem a uma montanha, e vai falar para a montanha: montanha, lança-te ao mar. O texto anterior diz isso, o verso anterior, mas nesse versículo o Senhor Jesus nos ensina: portanto vos afirmo, tudo quando pedirdes em oração, crendo, receberá, e assim acontecerá. E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão voltando à oração, à petição diante de Deus, ao mover da fé. Quando vem as crises movimentam o povo para temer a Deus. Quando está tudo bem, a zona de conforto, chamada zona de conforto, está tudo bem, as pessoas esquecem de Deus. Mas na hora do sofrimento, na hora da angústia, aí as pessoas lembram de Deus. E esse é o maior erro da humanidade: esquecer do Senhor teu Deus. E o povo de Israel, o povo hebreu, sofreu muito por afastar de Deus. Toda vez que o povo se afastou de Deus, veio terrível consequência. E eu entendo o seguinte, que nós não somos capazes, preste atenção, o homem não é capaz de viver sem Deus. O homem perecerá sem a presença do Espírito Santo na vida dele. Tem uma canção antiga que diz assim: assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Jair Pires cantava essa música, a música é muito antiga. É como uma folha seca que é tocada pelo vento. Diz assim essa música. Mas eu separei dois princípios importantes aqui
ou melhor, duas frases, que diz assim: a oração é o lugar onde nunca deveríamos ter afastado. A oração é o lugar de onde não devemos fugir. Nós não podemos viver longe de oração. Nós não podemos viver longe de um relacionamento com Deus. E essa oportunidade dessa pandemia aí, né? Foi um período que as famílias começaram a clamar a Deus. Muitas pessoas pensam assim: a igreja acabou, as igrejas estão fechando as portas. Não, cada casa está se transformando em uma igreja, cada casa está tendo luzes acesas em oração. Deus está movendo no meio do caos. A oração é o lugar onde nunca deveríamos termos afastado. Quando o homem se distancia de Deus, ele vai se deteriorando. Nós não podemos prosseguir nossas vidas sem Deus. Nós nascemos para ser guiados, alimentados e protegidos por Deus. Nós não conseguimos vencer sozinhos. Muita coisa a gente pensa que fez sozinho, mas em todas as coisas Deus está olhando do céu. Deus nos vê em todo o tempo. Embora as pessoas às vezes acham que ela tem sucesso, que ela conquistou algumas coisas, fez um montão de coisa por ela mesma. Às vezes a gente fica empoderado, a gente fica cheio de poder. Não, eu sou bom, eu fiz aquilo com a força do meu braço, eu posso, eu. Mas eu quero te dizer, pobre alma, Deus está acima de todas as coisas. É Deus. E é um bom momento para nós reconhecermos essa grandeza. A forma como nós oramos determina a nossa comunhão com Deus. Como nós oramos determina a nossa comunhão com Deus. E eu tenho percebido que esses dias têm sido de profundo quebrantamento. As pessoas estão mais sensíveis em ajudar o próximo. As pessoas estão mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque é ameaça de morte. E sempre na história foi assim. O povo de Israel, ou melhor, o povo hebreu, quando estava cativo, quando estava preso no Egito, escravo no Egito, e certa vez, certo período, eles estavam extremamente afligidos, com muito trabalho e muito castigo, e dobrou o serviço. Foi o rigor das dores que fez o povo se curvar. Aí o povo joelhou certa vez, olhou para o céu e falou assim: ó Deus, agora é só o Senhor. Talvez é um tempo que as pessoas, a nossa oportunidade de voltarmos para Deus e falar: Senhor, agora eu quero que o Senhor conduza minha casa. Senhor, agora eu quero ser guiado por Ti. Eu deixo a força do meu braço, guia minha casa, guia os meus planos, guia os meus projetos. É uma boa oportunidade que as pessoas estão tendo de voltar para Deus. Porque quando está tudo bem, a tendência é as pessoas se distanciar de Deus. Está tudo bem, tem dinheiro, tem saúde, tem emprego, os filhos estão todos bem. E aí Salomão, certa feita Salomão disse que ele via mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque no velório a gente reconhece como será o nosso fim. E aquele tempo de tristeza, a gente começa, a tristeza provoca você
aproximar de Deus. A aflição, a tristeza, essas coisas que vêm, nos empurra para Deus, que aí a gente lembra que a gente é pequeno e precisa de Deus. Então eu já vi tantas pessoas aceitar Jesus em velório, tantas pessoas ficarem ali quebrantadas e abraçando, famílias se reencontrando em velório, se abraçando, o irmão que estava com raiva um do outro, se abraçando em velório. Não é isso que Deus quer para nós. Que venha tristeza, dura tristeza, para a gente poder ser quebrantado. É nós que controlamos essas coisas dentro de nós. Voltemos para Deus. É o tempo do conserto que Deus fez para nós, a nossa grande oportunidade. Tem um versículo interessante aqui, que demonstra o poder do relacionamento com Deus e a oração. Romanos 12, 12, está no quadro ali? Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, está no telão. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Sabe, queridos, mesmo em tempo de aflição, em tempo de dor, em tempo de ameaça, alegrai-vos na esperança. Você tem esperança? Você tem esperança que dias melhores virão? Então se alegre nele. É isso que a Bíblia diz no texto de Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Tenha esperança. Nada é ruim para sempre. Nada dura para sempre. Não existe. E até os dias ruins passam. Como os dias de festa acabam, os dias ruins também passam. Mas a Bíblia nos aponta: alegrai-vos na esperança. Você tem esperança? Deus proporciona para a gente esperança. Presta atenção, eu vou mostrar para você algum caminho de esperança. Talvez a gente é pego durante a semana, tem hora que vem uma depressão, um negócio ruim, de estar dentro de casa, e você vai ficando enjoado de ficar dentro de casa, ver televisão, ver uma série e ver o jornal. Aí fica pior ainda, vai na sala, vai no banheiro, volta ali, a rotina desagradável traz aquele tormento. Aí eu aponto para você a esperança: vai passar, vai passar. E eu estava comentando essa semana, pensando nisso essa semana, a alegria da sexta-feira. Quem lembra da alegria da sexta-feira? Sextou, a Silvânia está falando, sextou. Quem lembra da alegria da sexta-feira? Quem vende muito na sexta fica feliz. Amanhã é sábado, nós vamos cortar muito cabelo. Né? O cara do churrasquinho, sexta-feira eu vou fazer mais churrasquinho, que o povo passa aqui. A padaria, o açougueiro, todo mundo vende mais na sexta. Os encontros com os amigos, o happy hour, não é verdade? Aí o que acontece? As pessoas perdeu a sexta-feira, está todo dia igual. Todo dia está igual, o domingo, a segunda, a terça. E aí as pessoas vão desanimando com esses dias iguais. Mas você percebe que antes nós ficávamos na expectativa de ficar em casa, feriado. Você está livre agora. Você está em casa agora. Você que está em casa, e aí? Você está em casa agora. Agora você está doido para trabalhar. Por que é isso? Você nunca é feliz com nada. Quando você estava trabalhando, você reclamava de levantar cedo, de ir trabalhar. Meu Deus, tem um feriado essa semana. Eles cortaram o feriado. E agora? Você está percebendo que a gente está sempre reclamando?
Ah, estou trabalhando demais. Tem gente até chorando para trabalhar. Tirando os preguiçosos, eu acredito que, tirando os preguiçosos, a outra turma está toda querendo trabalhar. Não é verdade? Sabe por quê? Movimentar é esperança. É esperança. Então nós não somos uma pedra, um tijolo. Nós somos seres que estão em evolução, que relaciona. Por isso que dentro de nós precisamos de movimentar. Mas esse é um tempo que Deus preparou para as famílias ficarem juntas. Nunca mais a vida será igual. As pessoas estão falando assim: ah, na hora que terminar, quando voltar ao normal, presta atenção, nunca mais será igual. Eu penso que daqui uns 6 meses, quando a pessoa fizer assim, atchim, todo mundo vai sair correndo com medo. Eu tenho até medo de ficar gripado lá para frente. A gente ser apedrejado porque está gripado. A cabeça das pessoas vão mudar. Até passar todas as gerações, até mudar todo mundo, morrer todo mundo e trocar a humanidade toda, para acabar com essa neura, com isso tudo que veio. Mas Deus aponta para a gente: alegrai-vos na esperança. A esperança vai te dar o caminho. Presta atenção, vai passar. Esse tempo difícil, ele tem que passar, porque coisa ruim vem, mas passa, termina. E ele diz: seja o quê? Paciente na tribulação. A Bíblia tem tudo que nós precisamos. Às vezes tem muitas pessoas sofrendo mais, porque não conhece a Deus. A carência da humanidade, a carência da humanidade hoje chama falta de Deus. Conhecer a Deus é falta de Deus. Nós temos uma carência muito grande que a gente não sabe o que está faltando. Sabe quando você está triste dentro da sua casa? Ah, parece que não tem lugar, que está faltando alguma coisa. É o espaço exato para a oração. É o espaço exato para o Espírito Santo. Ah, eu já estou enfadado, está dentro de casa. É o espaço exato para você orar. Dobrar o seu joelho e orar. Louvar a Deus. Se pôr de joelho e clamar ao Senhor. Senhor, ou até no livro de Eclesiastes fala, eu acho muito interessante isso, que nós estamos falando sobre oração, que a gente tem como oração é chegar perto de Deus e falar um tanto de coisa que você está precisando. Ah, Senhor, eu estou doente, me cura. Eu estou desempregado, me dá um emprego. Salva não sei quem, cura não sei quem. Deus me dá comida, Deus me dá carro, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Às vezes até agradecer. Ah, Deus, obrigado por isso, por aquilo outro. Você já experimentou reservar um tempo para ficar em silêncio? Eclesiastes fala assim: orai em silêncio. Sentar em um lugar qualquer, ou no seu quarto, ou debaixo de uma árvore, ou numa sombra, ou na varanda, ou no banheiro, ou num canto, só você, fala assim: Deus, eu vou ficar aqui em silêncio para me ouvir a tua voz. Nós pedimos tanto e não ouvimos tanto como falamos. E Deus quer falar. E nós só falamos. Pedimos e lamentamos. E fazemos até orações mais estranhas. Orações que a gente às vezes ora por orar, sabe que Deus não vai nem fazer nada. Por aquelas orações mais voltadas para o nosso próprio umbigo. Aí eu quero te orientar
Tira um tempo para ficar calado diante de Deus. Sentar no seu quarto, ou onde for o seu lugar secreto. Sentar e falar assim: papai, do seu jeito, o meu jeito é esse. Eu falo: papai, eu vim aqui só para sentar aqui, fala comigo, eu quero ficar calado. Às vezes eu até durmo, eu gosto de fazer isso muito no meio do mato, ir para o monte, e me retirar lá, sento debaixo de uma árvore ali, levo a Bíblia, leio um pouquinho a Bíblia, eu levo o celular e ouço uma canção, e sento ali, fico ali tranquilo, relaxando ali, ouvindo os passarinhos, cantando ali, e aí eu começo a ficar quieto, e assim, vem uns negócios novos na gente, sabe? Ah, pastor, como que é isso? Sabe, aí vem uns pensamentos na sua cabeça, vem voz na sua mente, é o Espírito Santo falando com você. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, peça a Ele: Espírito Santo, fala comigo nessa hora, mas cala a boca, cala a boca, espera Deus falar. Nós estamos tão distantes de Deus, com as nossas petições, com as nossas reclamações, com os nossos lamentos e choros, e nós não paramos para ouvir a voz de Deus. É chegado um tempo, agora você tem tempo, pare um pouco, pare que seja meia hora, um dia da semana, sossega o teu coração, para e fica quietinho. Ah, não tem lugar para ir, vem aqui para a igreja, deita aqui, senta aqui na beirada desse altar, deita aqui nesse chão, senta aqui e fica quieto. Ah, Deus, o único lugar que eu achei para mim ficar tranquilo, é aqui. Procure esse lugar, você precisa disso. São caminhos de esperança. Ali você está ali, aí Deus manda uma revelação na sua cabeça. Você não tem tempo nem para Deus, para deixar Deus entrar dentro da sua cabeça e fazer algo diferente. Toda a sua oração é a mesma, oração igual. Aí a Bíblia diz sobre vãs repetições. Nós somos evangélicos e vivemos criticando outras religiões, porque nós criticamos muito outras religiões, porque eles fazem vãs repetições, e nós estamos do mesmo jeito. As nossas orações são todas iguais. Repara, com a mesma oração você vai ter a mesma resposta. Muda o seu discurso. É chegado um tempo de você mudar o seu discurso, você mudar de nível. A sua oração tem que mudar de nível. Chega de fazer orações pequenas e medíocres. Talvez é um tempo de ficar em silêncio. Talvez é o tempo de ficar em silêncio, chegar na presença de Deus e aquietai-vos o seu coração. E ele diz assim: sede paciente na tribulação. Esse é o tempo da gente exercer o quê? Paciência. Está difícil. Paciência. A propósito, nós precisamos de paciência. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos sentar para comer uma pizza e queremos que ela chegue rápido. A gente olha com cara feia para o menino que está fazendo o sanduíche, a pizza. A gente olha que é na hora. Deus hoje está falando com você assim: tenha calma, tenha calma, fica tranquilo, eu sou teu Deus. E eu estou lembrando aqui, quando Deus criou a terra, né? Lá fala: no primeiro dia criou Deus, depois no segundo dia criou Deus, até o sétimo ele descansou. Não é isso? Pensa bem. Aí a Bíblia diz que Deus não se cansa, não é homem para que se fadigue e canse. Até Deus deu um tempo: deixa essa terra aqui que eu vou agora descansar. Pensa bem. E a gente quer as coisas rápido, quer fazer tudo correndo. Nós precisamos
eu tenho falado muito isso. Aprender, desaprender e reaprender. Nós estamos passando por um período de ensinamento. Aprender a viver no meio do caos. Aprender a economizar. Aprender a ter uma reserva financeira. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana que a gente faz tudo o contrário. A gente não, muitas pessoas, eu não me incluo nisso que eu não faço desse jeito, mas uma grande parte das pessoas, elas fazem assim: você deveria ter, cada um dentro do seu padrão, vamos falar aqui, vamos fazer uma média aqui, vamos supor R$1.000. Você deveria ter R$1.000 positivo na sua conta. Aquele R$1.000 é a sua segurança. Que seja 1.000, que seja 200, que seja 1 milhão, cada um dentro do seu padrão de vida. Me entenda isso, que seja 30 milhões, 50 milhões, mas cada um no seu padrão. Ah, eu tenho 200. O meu esconderijo aqui, meu dinheirinho escondidinho é R$200. Beleza. Cada um no seu padrão. Como as pessoas estão agindo hoje? Ele deveria ter 200 positivo, ele tem 200 negativo. Ele deve 200. Ele deve 1.000. Ele deve 10.000. Ele está sempre no negativo. Nós não aprendemos, nós não temos gerenciamento financeiro. A maioria das pessoas, aí chega ali, ó, sede paciente na tribulação, perde no meio da tribulação. Em vez de estar positivo, está negativo. Até isso, a Bíblia nos ensina. Nós precisamos gerir melhor a nossa vida, o nosso tempo de oração, a nossa finança, porque isso rouba a tua paz. O cobrador na tua porta, a insegurança, os funcionários, isso tudo rouba a tua paz, e foi você mesmo que fez esse emaranhado. E esse tempo muitas pessoas não vão aprender, mas muitas pessoas vão aprender. Vão aprender a guardar. Meu pai falava uma coisa interessante: quem guarda, sempre tem. Quem guarda, sempre tem. Meu pai foi pedreiro, construtor de casa, e ele ganhava pouco. Pedreiro não era muito valorizado. Hoje é bem melhor, mas meu pai criou 6 filhos. Ele fala que criou 6 filhos na ponta da colher. É o que ele falava. Criei 6 filhos na ponta de uma colher. Quantos caminhões de areia já passou e cimento numa colher de pedreiro? Meu pai sempre tinha um dinheiro. E ele ganhava pouco e 6 meninos comendo. Comia que você não tem noção. Tudo novo. Assim, espaço de 2, 3 anos cada um. Quando um tinha 16, tinha um de 14, um de 12, um de 9, um de 8, um de 6 e um de 3. Aquela fileira era assim no passado. Meu pai sempre tinha um dinheiro guardado. Nós temos que aprender isso de novo. Paciente. Eu vou guardar um pouco. Eu não posso guardar muito, mas eu posso guardar um pouco. Paciente na tribulação. Quando o dia mal vier, pastor, você veio aqui para falar de dinheiro, eu queria ouvir pregação. Meu amigo, entenda o seguinte: qual foi o sonho de Faraó contou para José? O sonho do Faraó foi qual? As espigas mirradas sobrepunham as espigas boas. As vacas magras comiam as vacas gordas. José falou para ele: Faraó, isso aí nada mais é do que administrar. Você vai ter 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Tem muito agora, guarda para o dia ruim. Tenha paciência que vai chegar a tribulação, tá? Guarda para o dia mau. É tempo de aprender, desaprender e reaprender. Seja perseverante onde?
na oração. Relacionamento com Deus, oração, perseverar naquele momento com Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de estar ligadinho com Deus. Estar ligado. Todo dia falar com Deus. Nós precisamos de pedir orientação do céu. Sabe, queridos, eu dou meus próprios testemunhos. Porque é bom a gente ter experiência pessoal com Deus, e eu sei que você também tem. Mas porque às vezes você não percebe quando Deus está agindo, você anda tão afoito. Teve um dia da semana passada que eu passei um momento difícil, eu tinha que fazer alguma coisa, e eu não sabia o que fazer, um momento tenso. Sabe o que eu fiz? Eu lembrei da Bíblia. Eu corri lá para o meu quarto, fechei a porta, ajoelhei, falei, oh meu Deus, o que eu faço agora? Me dá uma direção. Eu não sei o que fazer, me ajuda. Põe uma ideia na minha cabeça, põe as palavras na minha boca. Simplesmente eu segui o que a Bíblia ensina. Foi semana passada eu fiz isso, e essa semana eu fiz de novo. Eu tive um problema, eu corri para o meu quarto, ajoelhei e pedi uma intervenção divina. Queridos, nós temos que aprender a usar nossas armas, chamada oração. Alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Eu não sei o que fazer, dobre o seu joelho, que o Espírito Santo de Deus vai agir na tua vida. Você fala assim, ó Senhor, eu não sei o que fazer, agora é com o Senhor. Quando você não souber o que fazer, peça a Deus para te ajudar. Peça ao Senhor para te ensinar. A gente vem na igreja, ouve muitas mensagens, aprende muito, o pastor fala, e aí a gente não aplica. A Bíblia nos aponta, ela nos ensina. Põe o Salmo 145, 18. Vou tentar falar mais uns 2 salmos aqui, tem mais referência. Olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo 145, verso 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Todo aquele que chega perto de Deus e pede Ele ajuda, Ele ajuda. Nós estamos tão acostumados a resolver sozinhos, aí Deus fica olhando lá do céu assim, ó. Aí a gente vai sofrendo. Aprenda a usar as armas poderosas chamada oração. Perto está o Senhor de todo aquele que o invoca, de todos aqueles que o invocam. Isso é Bíblia. Deus está perto daquele que o chama. Invocar é aquela hora do desespero, você não sabe o que fazer, aí você fala, Deus tem misericórdia, me ajuda que eu não sei qual decisão eu vou tomar. Põe palavra na minha boca, vai na minha frente, Senhor, vai, me ajuda, Senhor. A Bíblia aponta isso. A gente precisa aprender isso, a viver esse negócio que a gente está falando tanto. Deus está perto daquele que o invoca. Nós vamos orar daqui a pouco. E presta atenção, quando você orar, o Espírito Santo de Deus está do teu lado. O tempo todo o Espírito Santo de Deus está. E a Bíblia nos aponta isso. Tem mais um salmo, o 18, verso 6. Vou falar um pouquinho dele. Olha outro salmo muito interessante. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Olha para você ver, na hora da angústia você faz o quê? Clamei ao Senhor. Na hora do seu desespero, me entenda bem, você tem um Deus. Na hora do teu desespero, Deus
Ele compadece de você. Sabe o que Deus espera? Está esperando a nossa reação. Deus é apaixonado com você. Deus te amou. Deus é apaixonado conosco. Nós somos amados de Deus. Deus não quer acabar com você, te bater. Deus não está com um pau na mão assim, apontando para você. Deus te ama. E Ele quer isso aqui. Sumiu o versículo, foi lá para cima. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Essa semana nós tivemos um pequeno contratempo de saúde na família. O mais novo membro da família precisou de ser hospitalizado essa semana. E fico passar uns 2, 3 dias no hospital. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei aquilo lá, na minha angústia. E eu fui lá para o quarto, ajoelhei e falei: Deus, muda o cenário. Na minha angústia eu invoquei ao Senhor e clamei. Eu fui lá para o meu quarto. A minha esposa está sabendo disso agora, porque nem agora todo mundo sabe. Mas eu corri para o quarto, ajoelhei e falei: Senhor, tem misericórdia. Nutre, engorda esse menino, Senhor. Dá o sustento necessário, muda o discurso. Senhor, ele veio para ser alegria, e eu não abro mão da alegria que o Senhor nos dá, é a sua herança. Sabe, nós temos que aprender aquilo ali, ó. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Você precisa reagir. Você precisa reagir, mas como você vai reagir? Reage para cima. Tem pessoas que reagem para baixo. Sabe como é que é reagir para baixo? É blasfemar contra Deus. Ah, Deus, o Senhor é mau. Ah, Deus, o Senhor não me ouve. Ah, Deus, isso. Fala assim: Senhor, a tua grandeza me sustenta, e o Senhor é poderoso. Vá de encontro, Senhor, e traz a cura. Você tem que dar moral para Deus, porque Deus, a moral é com Deus, Ele é todo poderoso. E às vezes nós encolhemos na angústia. Eu estou angustiado, estou triste, eu vou reclamar. Eu orei, levantei e fui fazer o que eu tinha de fazer. Questão resolvida. Deus é bom. Nós precisamos aprender a relacionar de forma diferente, de forma madura. Não podemos ser crente menino, pequeno, camentinha assim, ó, cabeça de palito de fósforo. Às vezes você vê crente tão velho, é velho, que não conhece a Deus, murmura o tempo todo, xinga, briga, e fica desanimado o tempo todo. E quero te dizer, irmão, tem pessoas que não conseguem mudar porque não põem em prática o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei pelo meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha para você ver, a oração chegou no ouvido de Deus. Você fala para o vizinho, você fala para o diabo, você fala para o capeta, você fala para o cachorro, você fala para o padeiro, você fala para todo mundo, menos para quem pode resolver seu problema, que é o nosso Deus. Você tem um Deus que cura, e Deus não mudou, o mesmo Deus. Ele abriu o mar vermelho, Ele fez trazer maná no deserto, Ele te formou, Ele te criou. Estou te apresentando, esse é o nosso Deus, que pode todas as coisas. É ter uma fé diferenciada, acreditar mesmo nisso aqui, ó. Na angústia eu clamei, Ele ouviu a minha voz, e a minha voz chegou ao teu ouvido. É isso, é crer de verdade. E eu fico observando, eu estive conversando com um pastor amigo essa semana. Os evangélicos, os cristãos, nós estamos deixando a desejar.
Quando eu digo isso, eu quero que você me entenda. Outras religiões, assim dizendo, as pessoas morrem pelo Deus. Eu estava assistindo uma série chamada Vikings, e lá eles tinham que fazer um sacrifício humano. E o El Shaddai, o Jeová, ele não aceita sacrifício humano. Mas o Deus dos Vikings lá na série era Odin. E eles queriam sacrificar. Eles perguntou assim: alguém aqui quer ser sacrificado a Odin? Várias pessoas. Eu sei que é um filme, mas eu trouxe aquilo ali para uma realidade. Eu penso que eu quero, todo mundo para mim é uma honra ser sacrificado para Odin. Eu fiquei assim, sabe, aquilo ali me ensinou tanto. Falei, meu Deus, como a gente é fraco. Tipo assim, falar com você assim: vou cortar o seu dedinho se você não negar Jesus. Não, eu nego na hora. Por muito menos nós temos negado a Jesus. Aquele povo do Oriente Médio, eles têm um horário deles orar. Os muçulmanos, eles curvam 3 vezes ao dia em direção a Meca e ora a Alá. Lá os indianos tem Shiva, tem Deus que não acaba mais. E eles mostram uma devoção incrível. Eles mostram uma devoção que eles conhecem o Deus. E às vezes nós estamos falando do Senhor Jeová, que criou os céus e a terra. E a gente encontra pessoas 100% desanimadas. Ah, você é cristão? É, eu sou cristão. Pela misericórdia, né? Ah, não. Aí o que o Viking falou lá, arrancou a espada, seu Deus é fraco, e cortou a cabeça, pescoço, caiu a cabeça. Não estou mandando você cortar a cabeça de ninguém, mas nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos ser devoto. Sabe o que é ser devoto? Devotar é fazer voto. Devoto é devotar. Você é devoto, que eu sou devoto do Senhor Jeová. Dos outros que é devoto, aqueles que fazem cultos aos demônios, eles matam animais, eles tiram grandes quantias de dinheiro e sacrifício. E nós murmuramos quando passa 10 minutos o culto. A gente murmura de vir à igreja. A gente reclama. Nós precisamos aprender a amar a Deus. Nós servimos, sei não, precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar a nossa devoção, a nossa confiança. Como que nós vamos descobrir isso? Cada um descubra da sua forma, relacionando com Deus, confiando nele. Porque eles, eu tomo o exemplo lá dos Vikings, eles confiavam tanto que eles começavam a dar certo os negócios deles. Não, falava assim: Odin está conosco, e ia assim, ó, com uma força que dava até medo. Os caras eram brutos, confiança. Aí fazemos aquela oração medíocre, a oração mais cara lavada. Ah, se Deus, né? Oh Deus, isso aí, né? Isso é falsa humildade.
O nosso Deus é grande, poderoso, tremendo, criou os céus e a terra, e Ele é o Deus verdadeiro, o Senhor. Esse é o nosso Deus. Nós temos que crer assim, ser agressivos na fé. Agressivo na fé. Eu fico, Deus, como é que eu posso ser agressivo na fé? Eu sou tão fraco na fé. Deus me ensina a ter fé. E a Bíblia diz: peça ao Senhor que Ele te dê fé. Senhor, me dá experiência sobrenatural com o Senhor. Me ajuda, Deus, a transpor os degraus, a subir o degrau. Nós podemos muito mais. Mas o medo e a desconfiança, será que é Deus? Êxodo 23, 25. Olha que coisa maravilhosa, de um Deus que pode todas as coisas. E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Esse é o nosso Deus. Olha como Deus se apresenta lá no início da Bíblia, em Êxodo, para o povo de Israel, caminhando no deserto. No êxodo é caminhar, é mudar, indo de direção. Êxodo é mudar de lugar. No meio do êxodo, o Senhor se manifesta e diz assim: servirei a mim, servirei ao vosso Deus, e Ele vos abençoará o teu pão e a tua água. O que tem no deserto? Areia. No meio do deserto, Deus se manifesta: eu vou abençoar o teu pão, eu vou abençoar a tua água, eu serei contigo, eu tirei do meio de você as doenças. Isso é Deus. Esse é o Deus. Não um Deus miúdo, pobre, pregado numa cruz. Não. Ele morreu ovelha. Jesus morreu ovelha, mas ressuscitou leão. Morreu uma ovelha e ressuscitou um leão. Não é verdade? É esse, o leão da tribo de Judá. E o nosso Deus é esse aqui, que abençoa o pão, que abençoa a água e tira do nosso meio as doenças. É crer dessa forma. Mas os mais fracos na fé, você olha assim: eu sou crente, né? Levanta a sua cabeça, fala: sou cristão sim, sou servo do grande Senhor dos exércitos, do Deus que criou os céus e a terra, e eu posso tudo, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus. Não mexe comigo não, que eu vou chamar meu irmão para você. Meu irmão é Jesus. Não mexe não, que eu tenho pai. Eu tenho o grande El Shaddai. Não mexe não, que eu tenho minha gangue, é o Espírito Santo. Eu tenho o pai, eu tenho o filho, eu tenho o Espírito. Está junto comigo. E outra, eu tenho as armaduras que o Senhor pôs em mim. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Tenha fé no que a Bíblia diz a nosso favor. Põe o próximo 95:6 de Salmo. Salmo 95:6. Falta só mais 2. Ó, vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha o que Deus pede de você. Qual é a condução? Os adoradores. O que um adorador faz? Me fala, por favor, me ajuda. O que um adorador faz? Ninguém sabe. Misericórdia, um adorador adora. Eu vou perguntar de novo. O que um adorador faz? E Deus procura quem? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Sabe por que Ele está procurando? Porque não tem. Você tem que procurar aquilo que está escasso. E ali, ó,
adoremos, prostemos-nos e ajoelhemos diante do Senhor nosso Deus, que nos criou. É só isso. Adorar. Adorar. O que é adorar? É se render. Quando o ladrão antigamente, né, hoje não tem isso mais. O ladrão chegava, apontava o revólver, eu me rendo. Render não é levantar as mãos? Eu me rendo. Opa, eu me rendo aqui, ó. Levantar as mãos, o que é isso? Senhor, eu me rendo. Eu levanto minhas mãos. Você entendeu? Eu tô dependendo, estou na tua mão. Render. E quando você ajoelha, você fica de joelho, né? Perdão a pronúncia. Quando você se ajoelha, você se rende e se prostra, tipo assim, pode matar, pode acabar comigo, eu sou teu. Você entendeu? Aquilo, dependência 100% de Deus. Nós precisamos aprender a ser assim. Eu preciso aprender a ser assim. Para ser o melhor pastor, não basta ser um pregador. Temos que ser um pastor. Não basta ser ter bom argumento, desenvolver bom sermão. Nós precisamos viver isso aqui, ó. Viver o que pregamos e pregar o que vivemos. E Deus tem tocado tanto isso no meu coração, para ensinar isso e falar isso com você. A viver isso aqui, a ter fé, a conhecer a Deus e ter um tempo com Deus de verdade. A gente encontra tanta picuinha, tanta coisa menor. Vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós somos tão pequenos e tão frágeis que algo invisível está matando. Quem está vendo o coronavírus? Ninguém vê. Olha o tanto que nós somos frágeis. Nós dependemos de um Deus que nos criou. Nós somos tão pequenininhos que um negócio invisível entra na boca, no nariz, não sei, no machucado e mata a gente. Olha como nós somos frágeis, dependentes de Deus. Volta para o Senhor de uma forma verdadeira. Pastor, eu estou cheio de pecado. Arrependa. Deus é grandioso e misericordioso em perdoar. O Senhor te criou e Ele te ama. Eu estou insistindo nisso. Deus te criou e te ama. Chega a Deus e Ele chegará até você. Convertei o vosso coração de pedra, um coração de carne. Volta para Deus. Nós precisamos de ter experiências profundas com Deus. Não só ouvintes, apáticos, desanimados, mas uma fé sobrenatural. Nós podemos coisas sobrenaturais. Nós podemos coisas grandes e poderosas sobre a terra. A sua oração pode mudar o céu. A sua oração pode mudar a ocasião. A sua oração pode mudar o decreto. Nossa oração pode mudar o decreto. Era um decreto de morte, agora é um decreto de vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eu estava pensando essa semana, sabe o que era mais importante? Às vezes as pessoas chegam no culto atrasado e falam assim: não, eu vou chegar na hora da pregação, eu não vou chegar na hora do louvor não, eu vou atrasar um pouquinho, aí eu vou chegar na hora da pregação. Ele perdeu o mais importante. O mais importante é a adoração. O mais importante, eu estava até pensando em colocar o louvor no final do culto. A gente fala assim: o louvor é para preparar para a pregação. Eu acho que a pregação é que prepara para a adoração. Eu acho que a pregação é que prepara para a adoração. Pensa bem para você ver. O mais importante que você veio fazer aqui essa noite é adorar.
Aí na hora do louvor, passa uma borboletinha, olha para a borboletinha, passa uma formiga, vai acompanhando com a formiga. Aí de vez em quando aparece no inferno uma barata, e as mulheres ficam tudo olhando a barata. E na hora de adorar, na hora de ajoelhar, na hora de adorar, o mais importante é a adoração. E aí às vezes a gente não está nem aí, o louvor está esforçando aqui. Era o momento de falar assim, agora é meu momento com o Senhor, papai. Meus 15 minutos aqui te adorando, o Senhor é bom demais, o Senhor é lindo e maravilhoso. Nós precisamos aprender a adorar, nós precisamos aprender a ajoelhar, nós precisamos morrer pelo nosso Deus. Os caras lá amarram bomba, os xiitas lá amarram bomba, e ele explode pelo Deus dele. E a gente não consegue nem concentrar diante do nosso Deus e render, e lágrimas. Sabe o que eu estou falando? É mudar de nível, é mudar de nível na adoração, é mudar de nível, é chorar. Fala, Deus, eu estou impressionado com o teu amor, eu estou impressionado com a tua presença, eu estou cheio dela, eu estou para explodir aqui, virar um homem bomba aqui, de tanto êxtase na tua presença, Senhor. É isso, nós precisamos entrar nesse nível espiritual, mudar de nível. Põe o último aí, Hebreus 13, 15, para terminar. Hebreus diz assim: por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de quê? Dos lábios, que confessamos o teu nome. Olha, do fruto do seu lábio, você vai falar, Senhor, obrigado, bendita é a tua presença, eu te adoro, Senhor. Ou talvez você ficar só com os olhinhos fechados assim, meditando na letra da música e adorando. Onde estão as lágrimas? Onde estão os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, por meio de Jesus Cristo? Portanto, ofereçamos continuamente sacrifício de quê? Não é para você se matar, nem matar os outros. Sacrifício de louvor. É honrar a Deus com as suas palavras. Adorado seja o Senhor, obrigado. Glória ao teu nome. Nós precisamos dar glória a Deus. Nós precisamos de encher Deus de encher Deus de adoração. Deus está procurando adoradores. Então nós precisamos encher o céu de adoração. Encher o céu de adoração, gritar glória a Deus, gritar aleluia, gritar bendito seja o Senhor que formou os céus e a terra. Nós precisamos de nos encontrar na adoração, encontrar a Deus no meio dos louvores e adoração. E eu falei no início, a oração é o lugar que nunca devemos nos afastar. E eu quero completar, a oração e a adoração é o lugar que nunca devemos nos afastar. Repita comigo, por favor. A oração e a adoração é o lugar que nunca devemos nos afastar. Amém? O que eu queria falar com você hoje é isso. Eu queria que você ficasse de pé. Pode deixar um pouquinho aí, Alisson, a filmagem um pouco mais. Coloca aquela música que tem só o som, que não tem a voz, aquele suave aí, para a gente orar. E eu gostaria muito que você, ouvindo essa mensagem, que você entenda esses versos que eu li aqui, que isso possa gerar em você um profundo momento de adoração. Faça aquilo que você nunca fez. Adore. De repente fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e se render em adoração. E render. E é um momento de um êxtase. Entrar em sintonia com Deus. Entrar em adoração com Deus. Entrar em adoração com Deus.